O deserto é um lugar assim, irmão, de dia, muito sol, de noite, muito frio. Mas quando nós falamos muito sol, os irmãos talvez pensem num tempo ensolarado nosso, é muito mais. Deserto de dia é um sol insuportável. Quando você vê lugares assim, de deserto, você vê aquelas pessoas cheias de roupa, você às vezes tem um pensamento assim: poxa, que calor que está, eles estão cheios de roupa, né? Eles estão vestidos com muitas roupas, da cabeça aos pés. E a gente acha que é uma contradição. Por quê? Porque nós que somos da cidade, quando esquenta, a gente tira a roupa. A gente fica com menos roupa, não é isso? Só que no deserto, se você não tiver aquelas roupas, você morre. Porque o calor é muito, muito forte. E ele seca toda a água do teu corpo. Então você tem que pôr muitas roupas para suportar o calor. Deserto é lugar insuportável. Quando nós falamos então de deserto, nós podemos imaginar em situações da nossa vida que é insuportável e que nós muitas vezes estamos vivendo, e é para nós o nosso deserto. O deserto não é só um lugar de areia e de sol. O deserto é a situação da pessoa quando ela está vivendo uma situação que não vê providência, que não vê saída. A Bíblia diz, irmãos, que o povo de Israel estava no Egito. Eles estavam no Egito. O Egito é também um símbolo de lugar de escravidão, de opressão, de sofrimento. Então nós estamos falando de um povo, o povo de Israel, o povo de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim: eu sou de Deus. Nós somos de Deus. Aquele povo também era de Deus. Mas eles estavam vivendo um momento no Egito. Então eles estavam num lugar de escravidão. Não é bom o povo de Deus estar escravo, mas tem situações que levam a ele estar escravo. E o povo de Israel, o povo de Deus, estava escravo. E não foi por um dia, um ano, 10 anos, 50 anos. Foi por 430 anos. 430 anos. Gerações vieram, gerações foram, e eles estavam escravos. Tem situações na nossa vida que não vai levar 430 anos, mas vai levar um longo tempo. Então, quando nós fazemos essa analogia, nós estamos compreendendo o que foi a escravidão do povo no Egito. Foi um longo tempo, foi muito sofrimento. Eles trabalhavam cerca de 18 horas por dia. Nós trabalhamos 8, 12, já achamos que é muito. Eles trabalhavam muitas vezes sem salário. Qual que era o salário deles? A ração, que era a comida que eles comiam, os legumes. Mas um dia, irmãos, eles começaram a fazer algo que nós fazemos nas quarta-feiras. Eles começaram a fazer algo que nós temos feito nas quartas-feiras. E vamos fazer mais, porque o segredo da nossa vitória é fazer isso. E o que é que eles fizeram? Eles começaram a clamar a Deus. Eles começaram a buscar a Deus. E eles começaram a mostrar para Deus que eles não suportavam mais. E diz a palavra de Deus que o clamor deles chegou até os céus. Deus ouviu a voz, o choro. Deus ouviu o seu povo orando e buscando Ele. E aí Deus preparou o libertador. O libertador estava no meio deles, eles não sabiam. Moisés havia nascido. Um plano diabólico para acabar com a vida de Moisés foi criado. Mas sua mãe, com sabedoria e direção divina de Deus, o colocou naquele cestinho de junco e pôs nas águas e deixou ele seguir o seu caminho. Deus guiou as águas,
guiou o cestinho para cair na mão da filha de Faraó que estava se banhando no rio. E ela olhou para ele, achou graça dele e levou para sua casa e criou ele. Dentro do palácio, com todo o conhecimento, com todas as mordomias. Veja, irmãos, como Deus ele age nas situações que parece que é o fim. Porque para a mãe de Moisés, quando veio os homens para matar as crianças, que a intenção era matar as crianças e matar Moisés, porque o diabo tem um plano de acabar com o projeto de Deus. Mas os projetos de Deus não podem ser desfeitos. Então Deus pôs na cabeça da mãe de Moisés para ela fazer um cestinho, para ela pôr nas águas. Veja que coisa extraordinária. A água foi levando direitinho onde as filhas de Faraó estavam. E quando chega lá, elas pegam ele e levam para o palácio. E ele é criado ali. E chegou o tempo que ele estava já grande. Ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele sabia que o seu povo estava escravo. Então ele olhou o palácio e falou: isso para mim não tem valor. Porque eu quero estar com o meu povo. E eu quero ajudar o meu povo a ser liberto. Pessoa que pensa no outro. Então ele abriu mão do palácio, abriu mão de todo o conforto e foi para o chamado do Senhor, que era ser libertador de Israel. Deus usou Moisés como libertador. Moisés é o tipo de Jesus, de Cristo. Cristo veio para nos libertar de um deserto que nós estávamos vivendo. Moisés é um tipo de Cristo, Salvador, de libertador. Deus sempre vai preparar uma libertação. Deus sempre vai dar uma saída para as nossas vidas. Mas tem momento que parece que não existe saída. O povo de Israel, depois de 430 anos, eles achavam que não tinha mais saída, que nada mais ia mudar. Mas se você tem disposição de orar, as coisas vão mudar. Se você clamar, se você se colocar em oração, Deus vai mudar a tua situação. Porque quando você ora, você coloca a sua dor diante de Deus. A oração é isso, é transportar, é colocar, falar com Deus, é dizer para Deus, é levar a tua dor até Deus. Você pode até dizer assim: mas Deus já sabe. É verdade, Deus sabe de tudo que você está passando, mas Ele deixou a prática da oração. Ele disse que se você pedir, Ele vai responder. Se você buscar, Ele vai fazer o que você está buscando. Então você não pode ficar nessa que Deus já sabe. Você tem que colocar. Mas por que, pastor? Porque Deus quer ver o quanto que você está realmente querendo essa solução e quanto isso daí está fazendo mal para você. Quando você vai orar, você às vezes ora com dor. Tem gente que pensa que oração é só oração de poder. Não. Nem sempre oramos oração de poder. Oração de poder é glorioso, falar em língua, sentir presença de Deus e pular. Isso é maravilhoso. Mas a maior parte das nossas orações são gemendo, são chorando, são sem força de falar, são assim, irmão, que você está vivendo realmente o coração partido, sangrando. Talvez vocês tenham vivido isso e falar: mas não podia ser assim, que eu sou filho de Deus e eu estou tão triste. Não, ore triste, porque Deus vai te ouvir. Fale com Deus mesmo na dor, fale com Deus mesmo na sua decepção. Você pode estar decepcionado com as pessoas, com a sua família, com o trabalho, com a vida, com todo mundo. Mas não se preocupe, fale para Deus. Deus quer ver o quanto que você está, porque Ele vai responder a sua oração. Orar é colocar a dor diante de Deus. Orar é levar o sofrimento para o Senhor. E eles fizeram isso. Chegou diante de Deus choro, chegou diante de Deus dor, chegou diante de Deus, e aí não teve jeito. Deus falou: agora é a hora. E aí diz que quando completou os 430
30 anos, né? Eles foram tirados, versículo 40, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Quando completou 430 anos, chegou o fim. Diga para a pessoa do seu lado: o teu sofrimento vai chegar ao fim. A sua dor vai chegar ao fim. Amém? Quando nós falamos de viver um tempo de sofrimento, falamos algo que todos aqui já passaram. Todos. Os do altar, os que estão aí embaixo, todos nós já passamos. E talvez tem pessoas passando hoje, e Deus falou: vai lá na igreja hoje. E Deus te trouxe aqui hoje. E Deus está falando que já está vendo a tua dor, está vendo o teu sofrimento, está vendo o que está acontecendo com você, está vendo a humilhação que você está passando. Deus está vendo tudo. E é este conhecimento que Deus tem do que nós estamos passando, e essa oração que nós estamos fazendo, e essa vinda a esse lugar, é que vai trazer resposta. Vai trazer solução. Porque às vezes nós estamos vivendo uma situação, nós estamos em casa, né? Quer dizer, está tudo caído, tudo dando errado, mas nós estamos lá. Tipo assim, um dia Deus vai ver, um dia Deus vai ver, mas nós não fazemos. Nós temos que fazer algo. Fazer algo é marchar para a casa de Deus. É vir. Aí você pode dizer: pessoal, mas eu estou vindo e não tem solução. Continue vindo. Eu garanto em nome do Senhor Jesus Cristo que daqui a pouco vai mudar a nossa situação. Eles viveram 430 anos, mas quando chegou em 430, Deus falou: nem um minuto mais, nem uma hora mais, é agora. Deus vai chegar o momento que vai dizer: chega, basta, porque Ele vai operar na sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. E aí, esse jovem que eu estou falando, que foi Moisés, que a sua mãe, com uma direção divina, fez aquilo lá. Porque, olha, o que você faria, sabendo que está vindo gente para matar as crianças do vilarejo, que o seu filho vai ser morto, porque a idade dele é equivalente às crianças de uma idade, porque eles estavam matando, com a intenção já era de matar a Moisés. Então, o que você faria? Eu sei que você talvez não saberia, a não ser que tivesse uma revelação, uma direção. Justamente. Aquela mulher, é certo que ela teve uma direção. E Deus diz para você o seguinte: que nas situações que você não souber o que fazer, Ele vai te dar direção. Deus dá direção quando nós não sabemos o que fazer. Ela constrói o seu cestinho de junco e ela põe o seu bebê ali. Talvez difícil, ela queria ter ele nos braços, ela queria ter ele dentro de casa, mas não podia, ela disse. E ela solta nas águas. Onde ia cair, ela não sabia. O que ia ser dele, ela não sabia. Só que ela sabia que ele tinha uma chance. E dentro de casa ele não teria nenhuma chance. Às vezes, irmão, quando nós pensamos que não tem saída, a revelação de Deus nos traz uma saída e uma direção. Foi certo que a filha de Faraó leva Moisés, cria ele, dá todo o conforto, estudo, condições. Moisés depois deixa tudo isso para poder libertar Israel. Semelhante ao que Jesus fez. O Senhor estava na glória, no seu trono, no seu palácio. Ele deixou toda a sua glória, todo o seu trono, todo o seu palácio para vir aqui nos libertar. Moisés deixou o trono, deixou o palácio, deixou os benefícios e tudo para libertar Israel. Por isso que ele é um tipo de Cristo. Sua vida, o tempo que ele jejuou igual ao de Jesus, sua vida de sofrimento igual ao de Jesus. Mas nós queremos dizer que Moisés é guiado e tira esse povo daquele Egito, e eles vão então
Segundo os estudiosos, tinha um caminho menor, que rapidinho estariam no lugar que deveriam estar. Mas Deus guiou Moisés para levá-los pelo deserto. Incompreensível, não é? Às vezes você diz, se eu fizer isso, aquilo ali, já está resolvido, eu chego lá e eu alcanço o que eu quero. Mas de alguma coisa acontece e Deus permite que você pegue outro caminho e você cai no deserto. Foi isso que aconteceu. O trajeto era curto, mas eles foram pelo deserto. Alguns estudiosos dizem que se eles fossem pelo outro caminho mais curto, que surgisse um ataque, eles seriam todos mortos. Mas no deserto não. Glória a Deus. Entende? Ou seja, às vezes nós pensamos que temos mais segurança seguindo esse caminho mais fácil, e não, é o caminho da nossa morte. E o deserto que nós pensamos que é o caminho da nossa morte, ali tem livramento de morte, ali tem solução de Deus, ali tem, entende? Talvez você esteja vivendo uma situação e está prolongado, porque você está vivendo num deserto e passando por uma situação dessa maneira. Mas não é que está errado, é que ali está havendo providências para a sua vida. Glória a Deus. Amém? Amém. É ali que as providências estão acontecendo, é ali que as soluções estão sendo manifestadas. É incompreensível, eu sei que é, mas é por isso que existe a Bíblia, a palavra, para nós analisarmos como Deus agiu em os acontecimentos, para entender por que teve que ser pelo deserto, por que teve. Agora, irmãos, eles vão pelo deserto, e diz a Bíblia Sagrada que os sapatos deles não se acabavam. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não se acabava. Ou seja, é deserto, mas tem providência. É deserto, mas a mão de Deus está aí. Eles reclamaram que não tinha comida e Deus fez os céus mandar o maná. Caía aquele chuvisco do céu em forma de como se fosse uma massa, um algodão doce, assim, um negócio assim. Eles comiam aquilo. E tem estudiosos que falam, não sei se é confirmado, mas diz que para cada um que comia tinha um sabor. Era como se você está com vontade de comer alguma coisa lá da alimentação, que eu comia tinha aquele sabor, outros dizer, porque era um alimento, então era de alguma maneira provido por Deus. É como que quando você come o seu alimento que você tem em casa, você come aquela carne que você queria comer, aquele alimento que você queria comer, aquele prato especial, aquilo lá te satisfaz porque você queria, você tem prazer em se alimentar. Então Deus deu para eles lá no maná prazer em se alimentar. Eles começaram a se alimentar com o maná do céu, com aquilo que Deus mandava para eles, com aquilo que vinha de Deus. Entende? Você não vai morrer no deserto, porque Deus vai mandar maná no deserto para você. Deus tem providência no deserto para você. Aleluia, louvado seja Deus. Deus deu água, Deus deu maná. Chegou um dia e eles falaram, agora nós queremos carne. Mas eles, algumas coisas eles conseguiram com murmuração, e não é legal. Reclamaram. Nós estávamos lá no Egito, lá nós tínhamos tudo, mentira. Mas eles alegavam que lá era melhor. Aí o Senhor mandou os cordonizes lá, sabe aquele bando de cordonizes que vem no ar? Eles conseguiram pegar milhares e milhares de pombos lá, aqueles cordonizes. Fizeram assado, fizeram cozido, fizeram ensopado, fizeram comer todos aqueles cordonizes, satisfazeram. Mas a questão, irmãos, não é só o que Deus proveu, mas o deserto é o lugar que nós temos ensinamento.
Amém? Aprender algo. O que vale no deserto é a lição que fica no final. Porque receber a bênção, todos vocês vão receber. Agora a questão é que quando terminar, dizer eu aprendi. Né? Eu conheci Deus melhor. Você não conhece Deus no palácio, você conhece Deus no deserto. Aqui esse louvor que fala projeto no deserto. É isso aí que Deus faz. Deus fez um projeto de povo dele, de salvação dele, de manifestação da sua glória no deserto. Talvez você diz, eu queria sentir Deus. Você pode sentir Deus no deserto. Deus falou com Moisés no deserto. Deus agiu na vida do seu povo no deserto. Deus fez os maiores milagres na vida de Israel no deserto. Depois Deus abriu o Mar Vermelho. Deus abriu o Jordão. Todo o mar que surgiu, Deus abriu. Sabe o que Deus mostra para nós na história da libertação de Israel? Que Deus é um Deus pronto para operar, para abrir caminho, para abrir o mar. E outra coisa que Deus mostra, quando Ele abriu o mar e o exército de Faraó entrou para matar o povo de Deus, a abertura do mar foi salvação para Israel, mas foi morte para o inimigo. Deus está abrindo caminho para você, e o inimigo teu não vai passar por ele. Aquele que quer a tua destruição e o teu fim não consegue te alcançar e nem passar por onde você passa, porque esse caminho é aberto para você. Deus está abrindo o caminho para você. Aleluia nesta noite. Deus tem vitória no teu deserto. Deus vai agir de maneira gloriosa e poderosa. Então Deus foi mostrando, irmãos, que entre muitas coisas, que não esquece o seu povo no Egito. Não esquece o seu povo no Egito. Estava nos planos de Deus. Por quê? Pastor, por quê? Porque Deus já tinha no seu plano eterno preparado o nascimento de Moisés. Já estava nos planos de Deus o nascimento de Moisés. Para ir lá libertar. Só que enquanto Moisés estava criança, eles estavam lá. Moisés foi crescendo, atingiu a idade para ser libertador. É o mesmo que aconteceu com Jesus. Jesus nasceu, Maria cuidou dele, foi Maria, José. Quando chegou aos 30 anos, ele foi batizado, começou o seu ministério. Mesma coisa Moisés. Moisés começou o seu trabalho de libertador na hora que tinha que começar, que atingiu a sua maioridade. Então Deus disse, agora é a hora. Mas tudo estava no plano de Deus. Deus tem um plano para te libertar. Deus tem um plano para te socorrer. Deus tem um plano para te salvar. Deus tem um plano. E eu quero dizer para você, esse plano de Deus é cheio de milagres. Esse plano de Deus é cheio de vitória. Esse plano de Deus é cheio de providências. Você está recebendo providência hoje, outras amanhã, outras depois. E o que eu quero dizer para você é que no final, Deus está te libertando. Porque todas as situações na sua vida secular, no teu trabalho, na tua vida que você sofre, é um tipo de Egito. É um tipo de deserto. Egito é um lugar de escravidão. Quantos de nós já se sentiu escravo? Preso, né? E também é um tipo de libertação do deserto também, que é a situação da nossa vida, como nós já especificamos nesta noite. Mas todos já compreenderam. O importante é, você identificou o teu deserto, porque hoje Deus vai te tirar dele. Como, pastor? Tão fácil assim? É fé. Eu estou falando pela fé. Hoje, tem pessoas que hoje o seu deserto termina. Tem pessoas que hoje Deus tira do Egito. Aleluia. O Egito era o lugar das garras, né, de Faraó sobre o povo.
Eles estavam sob o poder da mão de Faraó. Mas Deus tem uma mão mais forte do que Faraó. Amém. Tem alguém empreendendo a sua vida em alguma situação, seja espiritual, seja profissional, seja familiar. Eu não sei qual a situação que a tua vida está sendo presa, mas hoje, pelo poder da palavra, Deus vai te soltar, Deus vai te libertar, Deus vai agir sobre a sua vida. E Deus manda falar: não é mão de Faraó, não é mão de homem, não é mão do teu patrão, não é mão de ninguém nesse sentido humano que vai te segurar, porque a mão de Deus é mais forte, a mão de Deus é mais poderosa, e essa mão está vindo para te socorrer, para te libertar, para te ajudar, para ser com você. Faraó fechava a mão assim e dizia: eu esmago esse povo, eu destruo esse povo. E Deus diz: a minha mão, aleluia, é mais poderosa. Aleluia. Se não te soltarem, Deus vai agir lá. Mas eles têm que te soltar, eles têm que te libertar, em nome de Jesus. Tem vezes, às vezes, que nós queremos a nossa independência com a aposentadoria, aí o diabo usa aqueles homens, usa o sistema e diz: não, você não vai se libertar. Às vezes no trabalho, você quer se libertar, e eles não soltam. Aí você começa a orar: Senhor, 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 olha por mim, ó Deus. E aí vem uma mão mais forte do que a mão do que quer te subjugar. Porque o diabo, ele subjuga nós pela mão humana. Quer escravizar, quer pôr medo, quer pôr pavor, quer nos perturbar. E nós precisamos entender. Primeira coisa, Deus manda falar, né? Calma-te, porque a minha mão é mais poderosa do que essa mão que está sobre ti. Aleluia. A resposta para nós, irmãos, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Ela vem do alto, ela vem do Senhor. Dito isso, Deus mostrou o seu poder, levando eles e conduzindo pelo deserto até a terra prometida. Eles alcançaram. E hoje quem vai alcançar é você. Amém? Amém. Você vai alcançar.